What's the Kitjuk scorecard on how central bankers worldwide are doing? They're doing their best. Look, I mean, the only analogy I can have for central bankers at the moment is we're saying, can Tom Hanks land his plane on the Hudson? But his plane this time, it didn't have a bird strike. It was hit with a bird strike, then it was hit with an electrical storm, then it was hit with lightning, and then President Putin fired a missile at it. Which Tom Hanks can do that for all the movies we've ever seen? So I give them a break. They had no chance. They did their best by flooding the system with money back at the start of the pandemic. And since then, they're literally, it's why in the end we'll get a recession because this is too hard. And critics can criticize for all that. Hard Landing virando a esquina, no Terraço Cast de número 316. A vinheta inicial é Kitjuk, Head of FX Strategy do Societe Generale, falando ao Bloomberg Surveillance em 18 de maio de 2022 sobre como visualiza o hard landing que se aproxima. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos. Somos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez. Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast. E aí pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da gelada Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Nesse 316, o trio mais amado do Brasil está aqui comigo, vamos a elas. E aí Raquel, tudo bem? Alô, alô, terraceiros e terraceiras. Pelo barulho, né, que eu não sei se o farofinho aí magia pra conseguir tirar, porque não dá, né, eu moro aqui praticamente dentro do aeroporto, vocês já sabem dizer de onde estou falando. Pois é daquela cidade de São Paulo mesmo, onde eu aqui estou como todos os paulistanos, né, na verdade. Paulistas também, né, porque eu fiquei sabendo que essa frente fria aqui tá em São Paulo inteiro e tá no Brasil todo, né, o pessoal lá no Nordeste. Hoje eu ouvi no rádio, era uma pessoa do interior de Pernambuco, eu acho, falando que estava muito frio por lá, 18 graus. Mas a gente sabe que o frio é relativo, né, gente? Esse Alasca, a gente sabe que é relativo porque, por exemplo, eu já morei em lugares que muito mais frios do que está fazendo hoje. Hoje tá o quê? 10 graus aqui em São Paulo? Só que, gente, nesses lugares eles eram muito preparados, né? Só na rua tava frio. Dentro dos lugares é bem quentinho, o que não ajuda muito a rinite. Mas é quentinho, então você fica praticamente sem casaco dentro de casa, né? Eu lembro que quando eu morei em Londres eu usava praticamente... Eu comprei um super edredom e eu quase não usava o super edredom, porque era muito quente o meu apartamento e não dava pra mudar muito o termostato. Então eu acabei passando muito mais calor do que frio naquele lugar. Mas aqui não, gente. Pelo contrário, né? Como não estamos em Londres, como não estamos em lugares que normalmente faz frio, aqui na minha casa é bastante frio, né? Graças a Deus eu tenho casa, gente. Casa, cobertor. Não, que não é um caso pra muita gente no Brasil, infelizmente. Mas aqui dentro está gelado. Então é isso, gente. A previsão do tempo para a semana que vem já é de mais sol, mas estamos aí num meio gelado. E eu conto com vocês, tá? Pra aquelas energias positivas, né? Pro dia 28. Eu tenho certeza que todos os ouvintes do Terraço, né? Eu fiquei sabendo que a gente tem aí, enfim... um número secreto de ouvintes por episódio, mas é um número muito grande. Se todo mundo mandar energias positivas, vai fazer o dia mais lindo do Brasil, né? No dia 28 de maio. E também ela, Renata, nossa correspondente internacional diretamente da Califórnia. Fala, Renata, tudo certo? Oi, Caio e amigos do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Aqui é a Renata, falando da Califórnia, como sempre, trazendo o boletim internacional. E essa semana o Caio pediu pra eu falar de um assunto assim um pouco diferente do que eu costumo conversar aqui com vocês, que é sobre um suposto aumento de crimes aqui na Califórnia, principalmente roubo em lojas. Muita gente tem comentado isso, né, depois de um vídeo que foi compartilhado no Twitter pelo Renzo Grace, não sei se é assim que falam o nome dele, mostrando um roubo numa loja de óculos aqui na Califórnia e falando que porque a lei aqui mudou e agora o crime tá liberado, as pessoas estão simplesmente entrando nas lojas e pegando o que quiserem porque supostamente, né, as pessoas agora, o crime tá liberado aqui por causa de uma mudança de lei. E fechando o trio favorito, o trio mais amado do Brasil, é ela, Fernanda, que tá sempre aqui com a gente também. E aí, Fernanda, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? Olha, pra quem gosta de quando eu venho aqui falar sobre energia, pode comemorar que hoje é outro episódio sobre esse assunto, com algumas percepções atualizadas sobre esse mercado.
Quer aprender com os especialistas do Terraço Econômico de maneira mais intensiva? Vem aí nosso MBA em Economia e Investimentos. Olha o primeiro link da Linktree, porque aí você fica por dentro de mais informações e deixando seus dados para contato, vamos te explicar tudo o que você quiser saber com detalhes. Aliás, por falar na Linktree, lá você também encontra nossos endereços oficiais no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter e até a nossa lojinha. Merchan da firma feito, vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Raquel, se tem duas expressões que estão começando a fazer analistas do mundo todo coçarem a cabeça, são hard landing e soft landing, porque elas contam sobre o que devemos verificar em breve. Conta para quem nos ouve o que é isso e por que importa. E agora chega, né? Chega de falar de coisa que ninguém quer saber, da previsão do tempo, e vamos falar aqui de economia. Pois é, gente. Pois é, Caio. Essa história de soft landing, né? É algo que eu tô ouvindo aqui há muito tempo. É do meu chefe, né? Aqui no meu trabalho, né? Com o meu outro chapéu aqui, que não é o chapéu de terraço econômico, é o meu chapéu aqui de chefe de economia da Rico, né? E de parte do time de economia da XP Inc. Pra quem não conhece, né, o economista-chefe aqui, o Caio Megali, é ótimo, mas ele já tá falando isso, né, em reuniões e tal, ele já tá falando desse tal de soft landing há um tempão. O que é esse tal de soft landing, né, que a gente começou a ver mais se falar agora? É o contrário do hard landing. Pois é, gente. Não era uma piada, era justamente para explicar mesmo esse conceito, né? O conceito é que nem a gente fala de soft power e hard power, né? Ele assim, quando a gente fala de soft power e hard power, o hard power é o poder militar, né? E o soft power é aquele poder que ele vai, quando o país, ele influencia, né? Você tem lojas, você tem lifestyle, né? Então, assim, os Estados Unidos são muito bons de soft power, né? Alguns países ali na Europa também, né? E é diferente ali o uso do soft power e do hard power. Quando a gente fala de um soft landing e do hard landing, é basicamente a mesma coisa. A gente tá falando aí de um landing, ou seja, de uma aterrissagem da economia. Por quê? Porque a economia, e aí esse contexto de hard e soft landing estão sendo muito aplicados tanto aí na China, né? Tanto para se referir ao crescimento chinês quanto ao americano. Principalmente o americano. Por quê? Porque a China, ela se recuperou bastante rápido aí da pandemia, já tá crescendo a taxas muito altas, cresceu bastante o ano passado. Mas mesmo que a China desacelere o crescimento, ninguém acha que a China vai entrar numa recessão, ninguém acha... Mas assim, pra China crescer 3% já é muito pouco, né? Se for 3% vai ser o crescimento menor dos últimos, sei lá quantos anos. Por isso que, falando um pouco de China primeiro, né, a gente estava vendo muito essa discussão, que o governo chinês estava tentando, basicamente, dirigir, né, tá ali no volante de um soft landing, que era, o governo chinês não chegou a fazer muitos estímulos, né, mas a economia voltou muito forte ali, né, da pandemia e estava bastante aquecida, porém tinha alguns setores que estavam perdendo força, principalmente aí o setor imobiliário, né, e de construção civil. E aí o governo estava tentando, vamos reduzir os juros, vamos aumentar os empréstimos, para que a economia não caia, né? Para que esse setor não, enfim, que a gente não entre aqui numa desaceleração muito forte do crescimento, né? Principalmente aí considerando também que os outros países do mundo também vão diminuir um pouco o ritmo. Porém, a gente chegou nos lockdowns, né? Que a gente já tem falado bastante aqui nos últimos episódios, né? A Covid voltou, então agora não está nem mais se falando tanto de um soft landing na China, tá mais falando de do perigo de ter um fall mesmo. E aí é diferente dos Estados Unidos nesse momento. Os Estados Unidos, eles fizeram, diferente da China, né, eles implementaram muitos estímulos à economia ali para sair da pandemia. Então, assim como o Brasil, foram muitos estímulos monetários, estímulos fiscais, ou seja, juros baixíssimos, né, estimulando o crédito, o Banco Central americano comprando títulos no mercado, ou seja, olha, eu vou comprar aqui esses títulos da dívida, eu vou comprar os títulos de empresas, eu vou comprar ações, acho que eles não compram não, mas mortgage-backed securities, né, eles compram, que são aqueles títulos hipotecários. Por quê? Porque eu quero prover liquidez ao sistema, né? Toda vez que eu penso nisso, eu penso realmente no que acontece. Alguém dando dinheirinho, né? E não é bem isso que acontece, né? Tudo por um sistema e tudo mais. Mas é ali, né? Pra gente entender, assim, imagina o Banco Central dando dinheirinho, esse dinheirinho ficando, ele pegando o ativo e a instituição financeira ficando com o dinheirinho e aí colocando pra circular na economia. Então esse é o objetivo ali que a gente já falou várias vezes. Ou seja, isso estava estimulando bastante a economia por bastante tempo. Então, além do crédito barato, do programa de compra de ativos, também teve bastante estímulo fiscal. Então, os cheques das famílias, a gente teve ali vários perdões de dívidas, etc. Então, muito estímulo, a demanda cresceu muito nos Estados Unidos, a poupança foi para níveis, enfim,
recordes, né? Isso no ano passado. E o que acontece? A economia americana começou a aquecer muito, muito, muito. E aí hoje a gente vê a economia americana basicamente super aquecida, né? O que a gente vê no mercado de trabalho americano? Tem mais vaga do que gente querendo vaga, né? Ah, mas o desemprego já tá ainda tá em 3% e tal. Sim, mas tem aquela questão que é o desemprego estrutural. Tem pessoas que, assim, por baixa qualificação, etc., não conseguem achar um trabalho, né? Ou não querem achar um trabalho. Enfim, existe um desemprego estrutural de uma economia. Então, por exemplo, quanto maior o nível de educação de uma economia, menor esse desemprego estrutural, porque é difícil você ter uma vaga que, né, as pessoas não têm qualificação. Porém, pode ser o contrário também. Pode ter muito, né? A pessoa pode ser muito qualificada. O que a gente vê nos Estados Unidos agora é que o mercado está muito aquecido. Então, quando você vê aquelas pesquisas de troca de emprego, né? As pessoas estão trocando muito de emprego porque acharam um emprego que paga melhor. Você tem um grande problema ali com motoristas de caminhão, por exemplo, porque eles estão sendo melhor pagos por empresas que têm estoques nas cidades, então eles não precisam mais ficar dando volta no país, etc. Então eles também não querem aceitar. Por quê? Porque tá cheio de emprego, né? Muito por conta desses estímulos e pela retomada da economia. Então tudo voltou, né? O desemprego explodiu nos Estados Unidos no auge da pandemia, mas a gente sabe que o desemprego nos Estados Unidos ele é bastante volátil. Como as regras do mercado de trabalho, né, a legislação é muito mais fluida, né, é muito menos rígida, é muito fácil demitir, mas também é muito fácil contratar. Então, voltou muito rápido. Quando a gente vê os números que saíram essa semana, né, os números de varejo, por exemplo, mostram um varejo super aquecido, por mais que a inflação esteja bastante alta no recorde nos Estados Unidos, a gente ainda vê esse varejo, né, forte, as pessoas comprando bastante, a indústria também forte. Então, assim, tem alguma desaceleração na margem, né, que a gente fala ali, que é no mês contra mês, mas ela é muito tímida ainda, né? A gente vê alguns indicadores desacelerando, então a gente começa a ver no setor, principalmente no setor de construção civil, né? Com as hipotecas mais caras, por conta da elevação de juros, principalmente juros do longo prazo, a gente começa a ver uma desaceleração por ali, né? Mas a economia ainda está super aquecida. E aí, por que essa história de landing, né? Poxa, por que eles vão land? Por que eles vão, né, aterrissar? Porque isso não é sustentável, porque a inflação está muito alta. E aí o Banco Central começou a subir os juros, que é o que a gente já falou aqui várias vezes. Só que existe um risco, né, de você dar um overkill, ou seja, você sobe muito os juros e você, ao mesmo tempo, assim, você dá um freio na atividade. Então imagina a pessoa que tem ali, isso é o que aconteceu em diversos momentos na história americana, tá? A gente tinha aqui que suscitou, que foi um dos propulsores de diversas crises. Então quando a gente olha para a crise de 2008, a mais perto, a elevação de juros teve sim um papel importante ali. Por quê, né? Porque a gente tinha as famílias muito endividadas, os juros baixíssimos, as pessoas comprando casa em cima de casa, empréstimo em cima de empréstimo, e aí quando os juros começou a subir, essas dívidas eram praticamente assim, não sobe, eu tô devendo a mesma coisa, tipo, sei lá quando eu vou pagar. Os juros começaram a subir, né, aí essas pessoas começaram, que estavam super alavancadas, assim, as famílias, né, começaram a ter um problema maior, aí começou a se ter uma corrida por ativos nos bancos, os bancos também estavam muito alavancados, os juros começaram a subir, então os juros sobem, eles deixam o crédito mais caro pra todo mundo, pras empresas, pro governo, né, pras pessoas. Então isso quando você tem, assim, bolhas que foram formadas, né, por juros muito baixos, elas explodem, elas costumam explodir quando os juros aumentam, né, que elas se tornam insustentáveis. Então, assim, um dos medos é esse, que você coloque que haja uma recessão na economia americana, que é essa elevação de juros para controlar a inflação. Então, você tem dos dois lados, né, os juros que sobem e dão um overkill na economia. Esse é um dos canais das pessoas que estão, assim, endividadas. Tem as pessoas que vão parar de se endividar, então você começa a desacelerar a economia, você diminui a demanda, e aí, consequentemente, você diminui a demanda por produtos industriais, aí vai desacelerando a indústria, etc. Então uma coisa leva a outra. E também tem o lado, né, então esse é o lado ali do crédito, e também tem o lado da própria inflação ser muito alta, né, então que ela também corrói o poder de compra. E isso é tudo aquilo que eu já falei aqui com vocês sobre estagflação, né, então um período de inflação alta e de estagnação ou mesmo recessão econômica. Então esse é o grande medo e por isso se fala tanto de soft e hard landing. O que o Fed está tentando fazer? Um soft landing da economia americana. Vamos aterrissando aos poucos, tá super aquecido, vamos diminuindo o ritmo, e aí não precisa causar uma recessão, né? Vamos diminuir o ritmo, e essa diminuição de ritmo vai reduzir as pressões sobre os preços. Mas essa é a pergunta de $1 milhão. Vai rolar ou não vai rolar? Né? Eles vão conseguir ou não vão conseguir fazer, né, concretizar esse soft landing na economia americana? Esse landing de aterrissagem seria um enxugar da liquidez na economia global que tanto falamos, você que nos ouve semanalmente sabe exatamente do que estamos falando agora, e como será que a economia reagirá a isso? Sendo que hard landing significaria forte recessão e soft landing significaria apenas adequação, desaceleração, sem grandes e fortes efeitos. Nas últimas 14
14 vezes que o Fed subiu os juros nos Estados Unidos, 11 foram com hard landing e 3 com soft landing. E nessa 15ª, uma novidade. Será a primeira vez em que os juros subirão sem que o balanço possa servir para aliviar, né? Já que esse balanço vai se reduzir também. Subir juros e reduzir balanço, que é o que atualmente está nas proximidades de 9 trilhões de dólares, é algo inédito. A vinheta inicial deu a conta de trazer o que, a não ser que algo muito fora da curva aconteça, visualizaremos nos próximos trimestres. Essa aterrissagem provavelmente vai quebrar o trem de pouso de muitas economias globais. Para nós brasileiros, viver de crise em crise nem é tão estranho. Mas pensa bem, a última vez que as coisas na economia global estiveram tão ruins, estávamos na virada dos anos 2000 para 2010, 10 anos atrás, um pouquinho mais do que isso, já que no péssimo biênio 2015-2016 aqui no Brasil, o mundo seguia normalmente. Independente do Tom Hanks que irá pousar esse avião no Hudson, infelizmente a situação só será minimamente parecida com aquele momento, se, como diz o nome daquele filme, acontecer um milagre. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. Então eu vou falar para vocês um pouco o que é mito, o que é verdade nessa questão e comparar um pouco a Califórnia com os outros estados aqui dos Estados Unidos para vocês entenderem um pouco. Então o que aconteceu foi que em 2014, quando tem eleições aqui nos Estados Unidos, né, além de escolher o presidente, os deputados e tal, algumas leis são colocadas na urna, né, algumas mudanças de lei, especialmente leis estaduais, são colocadas para votação também, né, como se fosse aí um referendo ou um plebiscito. Os eleitores, além de escolher os seus representantes, também podem opinar a respeito de algumas leis, né, que a gente chama aqui de propositions, e uma dessas propositions em 2014 foi o aumento do valor de que um crime é considerado. Existe uma diferença aqui nos Estados Unidos entre um tipo de crime que chama misdemeanor e felony. No caso do misdemeanor, é considerado, digamos assim, um crime mais leve, um crime menos grave, né, e por isso não é que não é crime, mas nesses casos o juiz pode condenar a pessoa até no máximo 1 ano de prisão, enquanto que nos felonies é mais de 1 ano. Então é considerado um crime, sim, mas é um crime, digamos, mais leve, que só leva a 1 ano de prisão. E em 2014 a Califórnia votou para aumentar esse valor máximo que um roubo em loja, né, passe a ser considerado felony. Antes dessa proposição eram $400, então se a pessoa roubasse um valor menor do que $400 era considerado misdemeanor, e esse valor passou para $950. É um valor que fazia muitos anos que não era reajustado, então foi considerado aí como se fosse, digamos, um aumento do custo de vida ou de inflação, porque também as prisões, aqui a Califórnia é um dos estados dos Estados Unidos que tem mais gente presa, as prisões estavam muito lotadas, continuam na verdade, então esse aumento também foi para diminuir, numa tentativa de diminuir a população carcerária. Uma coisa que é importante dizer para vocês é que os 50 estados dos Estados Unidos têm leis semelhantes a essas da Califórnia, não é uma coisa exclusiva que só na Califórnia que isso é liberado. Todos os 50 estados americanos têm uma lei parecida que define até que valor é considerado misdemeanor e a partir de qual valor é considerado felony. Inclusive, 38 dos 50 estados têm um valor superior a esse da Califórnia. Então, não é que a Califórnia aqui, né, onde eu moro, o crime está liberado e no resto do país não. É pelo contrário, né? A Califórnia até tem um valor abaixo da média da maioria dos estados. Para vocês terem uma ideia de comparação, o Texas, que é considerado aí, digamos, né, um dos ícones de estado conservador, digamos assim, esse valor é $2.500. Então, se na Califórnia você poderia, digamos assim, roubar até $950 e só ser considerado incriminado, né, ou julgado por misdemeanor, no Texas esse valor é $2.500, ou seja, muito maior, né? E não é que não é crime, como eu expliquei, é só considerado um crime mais leve. Esse mesmo tipo de viralização política, né, e de utilizar esse tipo de crime de maneira política, não é novidade aqui nos Estados Unidos, né? No ano passado também teve um que viralizou, né, um vídeo muito parecido, só que não era numa loja de óculos, era numas farmácias aqui, né, na rede Walgreens, e que as pessoas também entravam nas lojas, roubavam um monte de coisa e saíam sem pagar. Isso foi utilizado, né, para dizer que aqui em São Francisco os crimes estão super aumentando por causa dessa, não só da nova lei, mas também de uma prefeita mais progressista que foi eleita aqui. Então esse tipo de vídeo é utilizado politicamente para dizer que esses políticos mais progressivos são leves, né, são tranquilos com o crime. Mas se você for ver as estatísticas, esse tipo de apelo não se sustenta.
se a gente for ver, por exemplo, aqui em São Francisco, a quantidade de roubo em loja tem diminuído, não voltou ainda dos níveis pré-pandemia, o pico de crime em lojas foi em 2017, né? Na verdade, o pico foi em 1990, vem caindo, teve um aumento, né, nos últimos anos, em 2017, e voltou a cair, claro que caiu durante a pandemia, mas agora também não recuperou nos níveis pré-pandemia, ou seja, não existe isso de o crime tá estourando aqui em São Francisco, principalmente esse tipo de crime de loja. Inclusive, teve até uma suspeita da Walgreens, porque a Walgreens, né, depois que esse vídeo viralizou, falou que o roubo em loja em São Francisco, na Califórnia, estava fora do controle, que eles iam fechar algumas lojas, mas isso, na verdade, né, pode ser até uma desculpa, porque, assim, principalmente depois da pandemia, né, as pessoas passaram a comprar muito mais online do que antes, especialmente aqui em São Francisco. A quantidade de pessoas morando na cidade diminuiu, porque morar em São Francisco é uma coisa muito cara, e como aumentou o número de pessoas trabalhando remotamente, se a pessoa pode morar em qualquer lugar, não faz muito sentido ela morar em São Francisco, porque é uma cidade muito cara. Então, diminuiu o número de pessoas morando na cidade, diminuiu o número de pessoas comprando em lojas físicas, e isso explica muito mais esse fechamento, né? A Walgreens está fechando 5 das 53 lojas que ela tem aqui em São Francisco. Esse fechamento pode ser muito mais explicado pela diminuição do consumo em algumas dessas lojas, que são caras, o aluguel caro também, do que efetivamente por roubo em loja. São Francisco tem sim uma quantidade de crimes, não só roubo em lojas, mas outros tipos de crime, né? É uma cidade considerada mais violenta do que outras cidades semelhantes aqui nos Estados Unidos, né? De mais ou menos o mesmo tamanho, mas assim, na minha opinião, isso se explica muito mais pela desigualdade social que tem aqui em São Francisco, né? São Francisco vem passando por um processo que a gente chama, né, de gentrificação, principalmente desde que, né, o Vale do Silício foi aumentando a sua importância, muitas pessoas imigraram para cá, inclusive eu, para trabalhar na área de tecnologia. Isso acabou aumentando muito o preço dos imóveis na cidade, de maneira que, assim, as pessoas que trabalham na cidade em outras profissões que não sejam voltadas para a tecnologia, mesmo quem trabalha no próprio serviço da cidade, né, digamos, professores, garis, funcionários públicos em geral, tem cada vez mais dificuldade de morar em São Francisco e trabalhar em São Francisco, porque os aluguéis aqui ficaram muito caros por causa dessa invasão, digamos assim, de pessoas trabalhando na indústria de tecnologia. Então, isso acabou criando, assim, em São Francisco, uma desigualdade econômica muito maior, né? E essa desigualdade pode explicar, né? Tem vários papers que mostram isso, né? Quanto mais desigual é determinada cidade ou determinado país, existe mais crimes, né? Principalmente crimes aí contra o patrimônio, porque por causa dessa desigualdade. Então, acho que isso explica muito mais do que, digamos assim, uma lei ou um governo progressista que é leve com o crime. Eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês sobre esse assunto. Então, na verdade, né, só resumindo, isso é muito mais um mito e um discurso utilizado politicamente do que, de fato, um aumento muito grande de crimes aqui na Califórnia devido a essa lei. Mas, de qualquer maneira, existe uma proposta, né, nas próximas eleições de reduzir novamente esse valor de 950, voltar para 400 e pouco, porque as pessoas, né, porque tem essa ideia de que esse aumento de valor facilitou o crime, mas no fundo, assim, não tem evidências nas estatísticas de crime que isso de fato tenha acontecido. Leis geram incentivos e esses incentivos se refletem em ações tomadas pelas pessoas. Certamente, se existem leis em que fica, com muitas aspas, permitido roubar sem ter punição, quem tiver essa intenção irá fazer isso. Porém, importante sempre separar correlação, coisas que acontecem ao mesmo tempo, de causalidade, uma coisa acontecer em função da outra. E o que os dados indicam é que outros fatores são preponderantes nesse caso dos vídeos que têm sido apresentados como sendo apenas por culpa dessa lei. Em tempos de coisas impressionantes, uma verificação um pouco mais adequada é sempre salutar. Não se esqueça. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Fernanda, o mercado livre de energia elétrica tem ficado cada vez mais presente. Com esse avanço, temos vantagens e desafios. Conta um pouco mais sobre isso. E aí eu começo falando do Mercado Livre, mas não o Mercado Livre onde a gente faz compra online. Eu me refiro ao Mercado Livre de energia elétrica, ou também chamado de ambiente de contratação livre. Esse é um ambiente em que os consumidores podem escolher livremente seus fornecedores de energia, como se fosse uma portabilidade, mas da conta de luz.
Nesse ambiente, os consumidores e os fornecedores têm a possibilidade de negociar entre si as condições para contratar energia. Esse sistema garante a oferta e também a qualidade do produto. Hoje, 80% da energia consumida pelas indústrias no Brasil é adquirida no Mercado Livre de Energia. Assim como qualquer outro mercado, quem vende e quem compra energia tem objetivos opostos, né? Os geradores, né? Quem está vendendo deseja maximizar o preço de venda, o volume vendido, né? Vender cada vez mais e vender conforme a sua produção. Eles procuram contratos de longo prazo para ter mais previsibilidade, para conseguir lastrear novos financiamentos. E os compradores, por outro lado, eles buscam minimizar o preço de compra, né? Comprar cada vez mais barato e com segurança no atendimento, comprar conforme as suas necessidades, as suas curvas de carga e prazos menores para contratação. Todo mundo quer reduzir a possibilidade de estar exposto a algum tipo de risco, algum tipo de penalidade. E aí cabe aos comercializadores atuar reduzindo os custos de transação, fazendo ali um equilíbrio eficiente entre os geradores e os consumidores. Dessa maneira, a gente consegue visualizar uma prática de preço de equilíbrio que traz uma certa racionalidade econômica para esse rateio de sobras e déficits. E aí, além disso, com os comercializadores se torna possível ajustar os portfólios de compra e venda e assumir o risco de crédito pelo lado do consumidor e o risco de performance pelo lado do produtor, além de dar liquidez no mercado e visualizar, né, viabilizar a competição e assim permitir que o mercado cresça. Os comercializadores desenvolvem os produtos e associam os serviços ao produto energia em um mercado que se torna cada vez mais competitivo e de uma forma positiva, né? De uma forma a buscar inovação. O mercado de comercialização de energia, a gente vê que vem alcançando uma fase de preocupação com a modernização, com a sofisticação, porque a ideia nisso que eu estou falando, nesse ponto exatamente, é que o mercado de energia começa também a utilizar de instrumentos financeiros para fazer hedge, por exemplo, com opções, com futuros, swaps, contrato a termo, o que a gente já conhece em outros mercados de commodity, e aí para que isso comece a ser utilizado no mercado de energia. Em julho de 2019, a primeira edição do estudo da Abracel, que foi a fonte que eu usei nessa pesquisa para trazer para vocês, que é a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, eles fizeram um estudo sobre a expansão da oferta de geração para o Mercado Livre. E nesse estudo mostrava que 34% da geração de energia elétrica em construção no país era destinado para o Mercado Livre. E ao todo, o Mercado Livre respondia por 33 bilhões de reais de investimentos num horizonte até o ano que vem, 2023. E menos de 2 anos depois, já em fevereiro de 2021, durante a pandemia, né, durante a paralisação dos leilões regulados, o Mercado Livre se tornou o carro-chefe da expansão de energia elétrica, sendo responsável por mais de 72% das futuras usinas. A gente viu também um grande protagonismo da energia solar e também da energia eólica, né? A gente já falou aqui anteriormente sobre o potencial que o Brasil tem para esses dois segmentos, e esses dois foram responsáveis por 76% da expansão do Mercado Livre. E aí, com isso, o Mercado Livre de Energia Elétrica passou a responder por mais de 100 bilhões de reais dos investimentos previstos até 2025. Lembra que era 33 bilhões, né, que eu falei antes. Agora já 100 bilhões de reais. Nessa mesma época, um estudo que foi feito pelo BNDES mostrou um novo paradigma de que 47% das eólicas e solares financiadas pelo BNDES eram suportadas por comercializadores. O Mercado Livre é responsável por 74% dos projetos eólicos e solares que são financiados pelo BNDES, sendo 49% suportados também por comercializadores.
E agora, em 2022, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, o órgão regulador do Ministério de Minas e Energia, divulgou os dados que mostraram que o mercado livre de energia elétrica se consolida como o motor da expansão do setor elétrico, que é responsável por 83% do parque em construção. Ou seja, 183 bilhões de reais de investimentos previstos até 2026, o Mercado Livre responde por 152 bilhões de reais. Ou seja, 152 de um universo de 183. A representatividade é muito alta. E, notadamente, a energia solar e a eólica lideram a expansão da oferta de energia elétrica, com 82% da geração em construção até 2026. E isso muito impulsionado pela política pública de fim dos subsídios. É um número muito interessante, né? Tanto esse quanto todos os outros anteriores. Um outro super interessante é que 97%, né, quase a totalidade da geração centralizada fotovoltaica em construção no Brasil é destinada ao Mercado Livre. E aí, é só a gente parar para olhar o nosso dia a dia. Hoje em dia não é muito raro, né? A maioria pode conhecer alguém ou um conhecido de um conhecido que vem instalando ou pensando em instalar a placa de luz solar, a placa fotovoltaica. Então, a gente vê que sim, esse número se traduz na realidade, né? Dessa importância da energia fotovoltaica dentro desse mercado livre de energia elétrica. E aí, para outros segmentos, né? Outros números, 86% vem da eólica e 68% da biomassa, também indo para o mercado livre de energia elétrica. O barateamento de investimentos nas chamadas energias renováveis, né, por mais que esse termo não seja lá tão correto assim, que a energia não se renova, enfim, né, quem entende um pouco mais disso sabe do que eu tô falando. Não é o meu caso, mas é que eu já ouvi que essa expressão não é tão correta assim. Enfim, o barateamento de investimentos nessas chamadas energias renováveis tem como vantagem o aumento da acessibilidade da energia, ou seja, a energia fica mais barata conforme mais pessoas passam a acessar esse mercado, aumentando sua oferta, né? Aumentando o lado da oferta dele. Por outro lado, o desafio é que esses investimentos devem valer cada vez menos a pena para quem quer entrar no Mercado Livre como ofertante. Não é o caso de quem quer colocar em casa e reduzir a própria conta, mas aí de quem quer fazer fazendas solares, por exemplo. O cenário todo é positivo porque dessa maneira vamos caminhando rumo a uma dependência menor de fontes como a hidrelétrica, que depende de chuva e, como vimos aí poucos meses atrás, é algo que pode nos deixar em apuros de tempos em tempos. Só fica o aviso de que, para quem quer entrar produzindo nesse mercado, a oferta ter aumentado continuamente significa que a tendência é de que valha cada vez menos a pena, ou de maneira bastante direta. Cuidado para não comprar uma carreta de fidget spinners, abrir uma paleteria ou brigadeiria com a moda já tendo passado, porque pode ser que o investimento morra na sua mão. Vamos então nos despedindo do nosso trio favorito, o trio mais amado do Brasil. Muito obrigado, Raquel, bom descanso pós-casório e volte logo que a gente vai sentir saudade e obviamente vamos especular para onde é que você vai na lua de mel. Beijo e até breve. Pois é, galera, por hoje é só. E eu gostaria de dizer aqui que eu pedi para o nosso maravilhoso dono aqui do nosso podcast, né, também conhecido como nosso âncora, Caio Augusto. Eu pedi um waiver para ele, né, pelas próximas 3 semanas aí, que eu estarei nos preparativos para o meu casamento, né, que eu já estou há 3 anos, mas nesse momento eles estão me enlouquecendo mais ou menos, porque afinal de contas eu ainda tenho que trabalhar e, né, e rola aqui o terraço também. Então, enfim, a gente dá uma enlouquecidinha. Então, para evitar que essa que vos fala enlouqueça de vez, eu pedi esse waiver aí para a próxima semana e para as próximas 2, em que estarei viajando. Eu vou deixar com vocês com essa curiosidade, né? Para onde será que Raquel foi para a lua de mel? Mas também dizendo que eu separei a minha lua de mel em algumas viagens diferentes, porque afinal de contas, pandemia, né? Então, parte dela já foi o ano passado, parte dela será agora e a outra parte será no fim do ano. Mas é isso, gente. Eu quero o quê? Energias positivas pro dia 28 e aquele sol maravilhoso. Muito obrigado também, Renata, por ter trazido esse esclarecimento aí dessa questão que tem sido muito levantada ultimamente e, é claro, havendo a necessidade de rediscutir esse assunto mais adiante, estamos aqui sempre abertos para o fazer, já que, como você bem disse, e acredito que todos os ouvintes vão acabar concordando em alguma magnitude, de fato o Boletim Internacional não é só a guerra na Ucrânia, não é só a pandemia e tudo mais. Muito obrigado e te aguardamos aqui na semana que vem. Era isso que eu tinha para contar para
vocês essa semana, um assunto diferente. Até gostei assim, porque tô um pouco cansada de falar de pandemia, guerra da Ucrânia, enfim, essas tragédias aí. Eu espero que vocês tenham aprendido também alguma coisa, tá bom? Então até semana que vem, um beijo, tchau. E muito obrigado, Fernanda, por ter trazido mais esclarecimentos sobre o setor de energia, que é um setor que você entende bastante, já teve uma experiência bastante direta também, e te aguardamos aí na semana que vem para mais assuntos sobre energia, tecnologia, reflexões e afins, que é o que você traz com grande maestria para este podcast. Bom, pessoal, por hoje só queria atualizar mesmo vocês desses números que eu venho achado super interessantes para a gente continuar acompanhando aqui, acompanhando o crescimento também de novas formas de produção de energia elétrica, e assim a gente vê a nossa evolução na matriz energética, né? Deixando a gente cada vez menos exposto a qualquer tipo de risco em termos de energia, né? A gente viu como isso é importante, como isso é sensível para o país, né? Ainda mais para o nosso país, que é extremamente dependente da energia de hidrelétricas. A gente deve passar aí por um período mais sensível de chuvas, então é super interessante sempre a gente acompanhar essa evolução, né? Seja de energia solar, eólica, enfim, outras fontes alternativas. Gostou deste episódio ou do podcast? Nos avalie positivamente e passe adiante. É com muito carinho, dedicação, suor e profissionalismo que realizamos esse trabalho de análise há tantos anos. E se depender de você que nos ouve, seguiremos por muitos outros mais. Conteúdo não falta por aqui, com uma curadoria cuidadosa para você. Uma dedicatória aleatória aqui no finalzinho desse episódio é para este que aqui vos fala, uma dedicatória do Âncora para o Âncora, porque dia 21 de maio, quando esse episódio vai ao ar, é o aniversário, é o meu aniversário, e o meu presente, a minha maior satisfação é continuar falando sobre economia, falando sobre política, falando sobre essas diversas análises multiplataformas aí que felizmente posso fazer há alguns anos aí, via Terraço Econômico. É isso, só quero continuar fazendo isso por mais muitos anos, porque esse é o tipo de coisa que me move, não é brincadeira. Quem me conhece aí com mais proximidade sabe exatamente do que eu estou falando, então que eu possa estar aqui também por muitos e muitos anos comentando assuntos diversos com vocês. Feito aí esse pequeno adendo aleatório, abraços digitais por meio da voz deste âncora que tanto ama este podcast, e até o próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.